Agora nós vamos falar aqui no Jornal da Pampa sobre uma epidemia. Uma doença preocupante que já atinge 1 em cada 5 adultos. Quase 20% da população brasileira. É a obesidade. E esse índice tem crescido cada vez mais entre os jovens. Por isso, é preciso focar na prevenção. 18,9% dos brasileiros estão obesos. Isso quer dizer que o índice de massa corporal do paciente passa dos 30 e começa a preocupar e também a prejudicar a saúde. Os pacientes que têm acima de 30 já são pacientes que não são mais aquele paciente gordinho ou mais fofinho. Na realidade, são pacientes doentes, porque esta doença, a obesidade, se espalha pelo organismo e começa a produzir outras doenças. O número de obesos entre 18 e 24 anos mais do que dobrou nos últimos 11 anos. E quanto mais cedo as pessoas alcançam esse sobrepeso, maior é o risco de desenvolver graves doenças. A gente sabe que a obesidade é o principal fator de risco para câncer, malignidades em geral, para diabetes e para todas essas doenças cardiovasculares. Mais de 50% da população está com sobrepeso, mas uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que, apesar desses índices, as pessoas estão tomando menos refrigerante e bebidas açucaradas e ainda têm praticado mais exercícios físicos, o que acaba ajudando na prevenção da obesidade. Houve, sim, uma diminuição do consumo de refrigerantes e sucos adocicados, que às vezes as pessoas acham que é um suco, mas ele é um suco artificial e com muita carga de açúcar, né? E como é que a gente previne? Então, a gente previne justamente dessas maneiras que a gente está falando, aumentando a atividade física, né? E diminuindo o consumo de gorduras e açúcares em geral. A principal recomendação é a atividade física e os cuidados alimentares, né? Então, diminuir o consumo de industrializados, aumentar frutas, leguminosas, isso é muito importante. Aumentar a fonte de fibras, de grãos, né, com mais fibras, feijão, o arroz integral. Quanto mais consumo de alimentos integrais, melhor para a nossa saúde. E é o que o Johnny fez há 5 anos. Ele pesava 95 quilos em 2013 e decidiu mudar de vida sem a necessidade de cirurgias. Ingressou em uma faculdade de educação física e modificou toda a rotina, criando novos hábitos. E como eu já estava sofrendo algumas patologias, alguns problemas no joelho, né? Eu tenho problema também respiratório, então o sobrepeso estava me prejudicando, né? Então eu iniciei a faculdade e iniciei um programa de treinamentos, né? Conciliado então com uma reeducação alimentar. E esse processo durou exatamente 1 ano e meio, né? Durante esse 1 ano e meio eu fiz a reeducação alimentar, treinamento e perdi mais de 25 quilos, chegando então a 68. Hoje o professor dá aulas de power jump e no dia a dia ainda pratica musculação e jiu-jitsu. Ele também quer incentivar outras pessoas a levarem uma vida mais saudável. E hoje começar a dar aula em várias academias, motivando ainda mais as pessoas. Falando um pouco da minha história de vida, da minha experiência, eles se espelham, né? E mantém o foco e a determinação deles e conseguem alcançar os objetivos. Outro ponto da pesquisa é que a obesidade começa a dar sinais de estagnação, já que os dados são semelhantes ao último ano. Mas, apesar disso, o índice de obesos ainda é muito alto. Por isso, é preciso que a população se conscientize dos bons hábitos e que cada vez mais cuide da própria saúde.